Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e hoje eu vou trazer um texto para compartilhar com vocês que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 8 ao 9, que diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E quando eu lia este texto aqui, veio ao meu coração sobre os dias em que nós estamos vivendo, sobre a nossa atualidade. E eu havia lido uma postagem de uma pessoa em que nessa postagem haviam 4 coisas que estavam totalmente contrárias ao que Deus quer para as nossas vidas, ao que Deus estabeleceu como verdade, como algo que Ele quer que a gente viva. Então, assim, foi uma pancada de uma vez só, 4 coisas, assim, gritantes. E eu, naquele momento que eu li, eu tive a sensação que eu estava do lado avesso do mundo. Eu tive a sensação que eu estava na contramão daquilo tudo. E isso, assim, não me gerou incômodo, o meu posicionamento, a minha maneira de pensar, porque eu pensei assim, que bom que eu tenho entendimento dessas verdades, eu tenho entendimento desse querer de Deus para minha vida. E ao mesmo tempo, é preocupante, porque eu me vejo exatamente dessa forma que Paulo está falando aqui, que de todos os lados somos pressionados. Então, quando a gente escolhe servir ao Senhor, quando a gente escolhe querer as verdades do Senhor, praticar as verdades do Senhor, a gente está indo na contramão do mundo. A gente está indo na contramão daquilo que as pessoas têm colocado como verdades, que elas têm colocado como que tem que ser vivido, que tem que ser executado, essas coisas que elas estão deturpando, princípios que elas estão deturpando, valores que estão sendo invertidos para agradar o homem, para satisfazer a vontade do homem. E a gente vê que o homem, a cada dia mais, ele quer ser o centro, a cada dia mais ele quer ser exaltado, ele quer ser colocado em um lugar de destaque, ter posição, e ele esquece que o Criador, Deus, é que esse lugar pertence a Ele, esse lugar é Ele, lugar de honra, lugar de destaque, vir em primeiro lugar, ser adorado, ser cultuado, é Deus. E as nossas vidas, elas foram feitas para isso. E aí, eu comecei a meditar nesse texto aqui e vendo que quando nós escolhemos servir ao Senhor, quando nós escolhemos acreditar na verdade que é deixada para nós através da Bíblia, e a gente quer colocar em prática, quer viver uma vida para agradar a Deus, a gente se posiciona o contrário de tudo isso que a gente está vendo que está acontecendo no mundo. Falo no geral, mundo geral. E se a gente se omitir as verdades de Cristo, a gente vai estar acovardando de não falar dele. Mas a gente tem que ter uma sabedoria, a gente tem que ter amor, principalmente amor pelo próximo. Mas a gente não pode deixar de falar das verdades, a gente não pode deixar de falar dos princípios que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Além de viver, nós temos que falar, nós temos que viver, que dar exemplo, e nós temos que falar. Não podemos nos calar, não podemos nos omitir.
mas a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter amor para com o nosso próprio. Não é falar de uma forma de confrontar, não é falar de uma forma de que eu sei a verdade é essa, não. É amar a ponto da pessoa entender que o nosso amor pela vida dela é um amor que é gerado do coração de Deus. Por isso a gente está tomando aquele posicionamento, não com o intuito de confrontar, de afrontar, não com o intuito de acusar, mas a gente tem que ir com o nosso coração cheio de amor, um amor que seja realidade na nossa vida, para depois passarmos para outras pessoas. E aí Paulo vai falando aqui, eu já falei de ser pressionados, que às vezes a gente se sente pressionado, a gente está num ambiente, a gente está num meio onde está tudo do avesso, como eu disse, está tudo na contramão daquilo que a gente crê, daquilo que é revelado para nós. E ele fala que a gente não pode desanimar, nós não podemos deixar para lá e falar, tá difícil o mundo, tá difícil conviver, a cabeça das pessoas estão totalmente mudada, eu não posso desanimar em querer falar do amor de Deus, falar de Cristo, porque eu me sinto pressionada e se por acaso eu falar, eu vou ser... posso ser cancelada, posso ser linchada, posso ser... até mesmo processada, dependendo do que falar, mas como eu disse, a gente tem que falar com amor. A base tem que ser o amor de Deus. O amor de Deus sendo gerado em nós para levar a outras pessoas. E depois fala que ficamos perplexos. Realmente tem coisa que traz perplexidade na nossa mente. A gente fica totalmente desorientado quando a gente vê certas situações, mas fala que é para não nos desesperarmos. A gente não precisa de entrar em desespero, porque quem rege o mundo é Deus. Deus deu livre vontade ao homem, ele deixa o homem ir, fazer o que quiser, mas acontece que vai chegar uma hora que vai ter a colheita desta semeadura, destes comportamentos. Por isso, a gente não precisa desesperar, a gente tem que se firmar no Senhor e procurar, como eu disse, com amor, levar Cristo às pessoas, para que elas também possam ser alcançadas pelo amor de Deus. E depois fala, somos perseguidos. Na época que Paulo escreveu essas cartas, ele era perseguido por falar de Cristo, por falar do amor de Deus, por falar de Jesus. E hoje também nós já chegamos em um ponto que, dependendo do que a gente falar, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser caçado. Então ele fala que somos perseguidos, mas não abandonados. Então a gente tem que entender que nós não estamos só nesta luta pela verdade, nessa luta por princípios que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Nós temos um Deus que, se servirmos a Ele, se andarmos conforme o que Ele quer, Ele estará conosco, como prometeu, como Jesus prometeu aos discípulos que estaria junto com eles até o fim dos tempos, como enviaria o Espírito Santo para auxiliá-los. Isso também é válido para mim e para você nos dias de hoje. E depois fala que também somos abatidos, mas não destruídos. Então a gente pode chegar num ponto de estar fracos, num ponto de estar tão pressionados, tão perplexos com tudo que está acontecendo. Isso nesse combate nosso em querer levar a verdade, em querer viver a verdade em dias tão difíceis que até mesmo para a gente viver da forma correta a gente sofre. Então a gente vai ficar abatido, mas não destruídos, porque o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco e Ele não vai permitir que sejamos destruídos. Então é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu não sei como vocês veem, como vocês têm visto os dias atuais, como vocês têm visto o posicionamento das pessoas, a cabeça das pessoas, a forma das pessoas conduzirem as coisas com tanta naturalidade, com tanta paz
em viver as coisas da maneira delas, independente se isso vai causar resultados finais que não sejam agradáveis. As pessoas estão preocupadas com aqui e agora, viver o dia de hoje desenfreadamente, viver o dia de hoje da maneira que causam a elas prazer, da maneira que causam a elas satisfação, sem pensar com as consequências do futuro. Então, é este vídeo que eu tenho para compartilhar com vocês. É um assunto que às vezes não é tão agradável, mas é realidade. E a gente precisa também trazer à tona as realidades, porque a gente vive, a gente convive, a gente está num meio onde a gente precisa ser o sal da terra, onde a gente precisa ser luz, onde a gente precisa ser o tempero. Então, nós se conhecemos a Cristo, nós se conhecemos a palavra de Deus, nós temos um compromisso em nos posicionarmos com amor, com carinho, com preocupação, com empatia pela outra pessoa, mas não deixar de expor a verdade, e esta verdade que liberta. Então, se você ficou até o final deste vídeo, eu agradeço por você ter ficado até o final, que você possa compartilhar ele com outras pessoas, e não deixem de curtir esse vídeo, de se inscrever neste canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.